a aprovação na última terça-feira na Câmara dos Deputados da proposta de emenda à Constituição que aumenta a blindagem judicial para deputados e senadores, a chamada PEC da blindagem, gerou revolta em outras esferas da sociedade e parece escancarar a falta de conexão entre o universo político-eleitoral e a visão da população sobre prioridades e responsabilidades no Brasil. Os congressistas favoráveis destacaram que a PEC volta às regras da Constituição de 1988, mas, na verdade, ela acrescenta novas blindagens, como a votação secreta para a prisão de parlamentares. Então, a partir de agora, o deputado pode roubar e matar e não vai ser preso, porque ele vai ser julgado pelos próprios pares. E se ele perder o mandato, não ser reeleito, é só ele assumir a presidência do partido. Aí pode roubar, matar e assumir a presidência de partido, que também não vai ser julgado pelo STF, vai ser julgado pelo Congresso Nacional. Ou seja, é colocar o parlamentar e o político acima da lei, porque o que vai ser levado em conta não é a lei, é uma decisão política do parlamento. Isso é uma vergonha. Eram necessários 308 votos para aprovação. O placar foi de 353 a 134 no primeiro turno e 344 a 133 na segunda votação. Confira na edição número 68 do Linha Política com Márcio Meirelles. Professor, a semana começou, na verdade, uma votação na última terça-feira, talvez com um dos projetos mais polêmicos que a Câmara pôde votar nos últimos tempos, e olha que não faltam pautas polêmicas. Mas a gente está falando da PEC da blindagem, aquela PEC que ganhou vários nomes, alguns que nem dá para a gente repetir aqui, mas basicamente ela blinda, como o próprio nome já cita, os parlamentares com relação a investigações por crimes, e não estamos falando crime de mandato, crime eleitoral, estamos falando de crimes comuns. Professor, dentro desta semana cada vez mais difícil e com um Congresso que parece que deixou qualquer preocupação sobre resposta da sociedade sobre isso, onde o senhor acha que esse projeto vai parar? Bom, o projeto essa PEC da blindagem, segundo as últimas notícias, não passa no Senado, né? Aliás, nós já tivemos na legislação uma situação já parecida como essa, né? E que depois foi destituída essa obrigatoriedade do Supremo, foi na gestão do Aécio Neves, né? Então, naquela época, de 250 pedidos, quando prevalecia a blindagem, de 250 pedidos do Supremo Tribunal Federal para examinar, né, ou para indiciar deputados, apenas houve uma autorização. De 250 pedidos, apenas uma. Bom, isso é um achincalhe à sociedade, né? Eu acho que nem achincalhe à sociedade, porque a sociedade pouco está ligando para isso. A sociedade já tem uma noção exata do que é a composição da nossa Câmara, né, do nosso Congresso de uma maneira geral, apesar de lá ainda existir algumas resistências, né? Mas a gente está na mão dessas pessoas que estão lá atrás de recursos, né? Recursos financeiros. E o problema não é só a questão das emendas, né? Essa blindagem ela é um pouco mais extensiva aos crimes, porque os deputados e senadores estão com medo daquela operação do papel carbono, né, da Polícia Federal, que viu a infiltração, né, do PCC na política brasileira, inclusive com o financiamento de alguns deputados e senadores. Então, eles estão, na verdade, não é só sobre a questão da emenda, é sobre também a questão dessa operação
do narcotráfico, né, do PCC, enfim. Isso que me parece que no Brasil está totalmente solto, sem controle. Então isso é um escárnio para a sociedade, né, com problemas sérios do país para resolver. Eles estão preocupados em resolver as suas próprias condições, né, ou seja, buscar se proteger cada vez mais, né? Então a gente percebe isso pela fotografia dos próprios componentes, né, da Câmara, ou seja, pessoas de uma postura não desejada, né, mas que estão lá, que foram eleitos pelo povo. Então eu acho que ela não vai passar, ela pode ser aprovada aí. E depois há uma situação ainda pior ainda, que é um monte de costuras políticas e blindagem, com anistia. Enfim, é uma coisa assim que a gente não consegue entender. A anistia, né, que é, na verdade, o que eles estão querendo fazer é isolar o Bolsonaro, para que o Bolsonaro, né, pelo menos a família, decida pelo apoio ao Tarcísio, né, que também está numa situação extremamente complicada, porque o Tarcísio demonstrou assim uma postura que ele vinha, né, ocultando, mas que me parece que ele não suportou e mostrou quem ele é. Um político em construção, né, um oportunista, que foi eleito não com seus méritos, mas com os votos do Bolsonaro. Então é isso, Francisco. É muito triste a gente assistir toda essa fanfarrice que está ocorrendo no Congresso Nacional, com tantos problemas sérios para serem resolvidos lá. O senhor citou o período em que nós tínhamos uma legislação parecida com essa, né, que a PEC aborda. E por que eu digo parecida, né? Porque ela, na verdade, ela não pega totalmente, ou melhor, ela pega a realidade que foi até o ano de 2001, né? Quando cabia ao Congresso analisar processos criminais dos parlamentares. E nesse período, como o senhor citou, né, de 250 pedidos de abertura de processo criminal, apenas um foi para frente. E aí, professor, na verdade, além dessas, ela cita outras prerrogativas que até a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Amplia ainda o poder e a forma de atuação dos parlamentares nessas investigações. Inclusive, até citado pelo deputado Kim Kataguiri, essa proposta, além do agora, que é esse cenário que o senhor citou, né? Tem muito parlamentar e gente que não é parlamentar, mas foi colocado na PEC, por exemplo, que são os líderes partidários, que estão neste momento em respostas ou em meio a embrólios criminais, mas o próprio Kim Kataguiri cita algo que eu achei interessante, que é a PEC, ela abre a possibilidade, ela abre as portas do Congresso, da política nacional, a uma proteção ao mundo do crime. Não só para o parlamentar que tem envolvimento com o crime, mas para o criminoso que pode se blindar se tornando um parlamentar. Votar e aprovar essa PEC é pedir para o crime organizado disputar cadeiras e vencer eleições aqui dentro do Congresso Nacional para se safar das suas investigações. Durante o período, na Constituição de 88, quando o texto que querem aprovar agora estava em vigor, nenhuma investigação contra parlamentar foi autorizada, nem em caso de homicídio, como houve, nem em caso de corrupção, como houve, nem em caso de tráfico, como houve. Mais de 300 pedidos de investigação foram feitos quando havia essa redação na Constituição de 88 para o Congresso precisar permitir investigação e nenhum deles pôde ser processado criminalmente. É pedir para a gente do PCC, do Comando Vermelho, disputar a eleição para ter mandato de deputado federal e depois, no voto secreto dessa casa, o sujeito sequer poder responder criminalmente pelos seus atos. O senhor também vê esse risco? Porque vamos fazer uma projeção aqui. Um grande empresário que está envolvido em algum enrosco criminal, ou até mesmo alguém do tráfico, por exemplo,
que está vendo a investigação sobre ele afunilar, ele pode ver no Congresso a porta de saída, a salvação para situações como essa. É o que alguns estão chamando de esconderijo de malfeitores, né? Covil de malfeitores. Valha-couto, né? Valha-couto era aquela situação que os piratas se escondiam, né? Quando eram atacados. Então é isso aí. Eu acho que essa questão daquela operação da Polícia Federal, o carbono oculto, ela identificou vários deputados e senadores, né? Hoje mesmo a Folha publica aqui de um piloto, né? um ex-piloto que afirma que o Rueda, né? O presidente da União, tem aviões a serviço do PCC. Então, eu acho que como é que alguns deputados, olhando pela fotografia e pela sua participação no Congresso Nacional, como é que eles chegaram lá? Ou seja, não tem nenhuma história política, não tem nenhuma trajetória política, ou seja, cai assim do céu. Ou seja, são pessoas financiadas pelo crime, não há dúvida disso. Eu tenho certeza disso. Então, eles não falam sobre isso, falam sobre a questão do Dino, né? O ministro Dino, que está apertando as ações, né? Sobre as emendas, mas para mim, na verdade, eles estão ocultando o grande problema da Polícia Federal bater neles nessa situação aí da operação O Carbono Oculto. E aí, professor, entre os defensores da pauta, a gente teve a fala do deputado Nicolas Ferreira, né? E o deputado ele chegou a garantir que a PEC ela vai fazer com que os parlamentares possam ter autonomia na investigação. Ele até cita alguma coisa sobre corrupção e tudo mais. A pergunta que fica, né, professor, quem acredita nessa fala que uma casa em que, e não há quem diga que quando a gente tem uma imagem muito negativa do Congresso, principalmente do Congresso atual, que isso seja algo como preconceito, na verdade estamos falando de um conceito, né? Quando há uma semana sem algum tipo de polêmica, quando há um ano, por exemplo, sem algum tipo de investigação aberta, a gente está falando de exceção, não da regra, pelo contrário, a regra é polêmica em cima de polêmica, denúncia em cima de denúncia. Quem consegue acreditar em falas como essa do Nicolas Ferreira, de que nas mãos do Congresso, nas mãos da Câmara, os parlamentares serão melhores investigados e julgados? Se algum deputado cometer crime, ele vai para a cadeia sim. Basta essa casa decidir que sim. E aí, obviamente, o voto secreto, sabe o que dá a possibilidade? De não ter o STF chantageando esses deputados aqui para poder livrar deputados. Porque o Brasil que eles estão pintando aqui, parece que é deputado corrupto, está indo para a cadeia. Me fala qual. Se corrupção levar a gente para a cadeia, o Lula não estava na presidência, ele estava na cadeia, pô. Ou seja, o que nós estamos colocando aqui hoje é muito simples. É de que corruptos aqui nessa casa, rachadores, quem comete de fato crime não está indo para a cadeia. E agora não vai ter que ter nenhum procurador, como deputado do PT, que fica acionando o STF para poder caçar deputados. Isso é, como se diz na gíria, né? História para boi dormir. Né? É lógico que eles vão fazer... o corporativismo vai falar muito mais alto, né? A gente teve casos históricos no Brasil, né? Você veja os escândalos da Câmara. Quais foram os deputados que perderam o mandato durante a redemocratização? Foram deputados que tiveram, assim, se você se lembra daquele caso do Valdomiro, lá acho que é do Amapá, né? Do Amapá ou do Amazonas, que era grileiro, que matou o indivíduo a Serra Elétrica. Sim, aliás, se eu não me engano, foi o estopim para fazer a lei da época ser alterada, né? Até pela pressão popular. Exatamente. Ele assassinou
o seu opositor na serra elétrica, na motosserra. Motosserra. Ele assassinou esse rapaz e o filho do rapaz, que era um menino de 12, 13 anos, coisa assim. Exatamente. Então, esse perfil de pessoas que estão no Congresso, cada vez mais ele parece que progride, né? Aumenta, ou seja, a qualidade cai assustadoramente. E os problemas do Brasil são problemas que hoje estão sendo problemas técnicos, problemas que precisam de uma profundidade acadêmica, de uma cultura política, de uma cultura econômica, social, né? Ou seja, nós estamos aí, assim, à deriva. Ou seja, a impressão daquela imagem, né, que a gente sempre usa, a gente sempre vê sendo usada, né? Da orquestra tocando e o Titanic afundando, né? Ou seja, os músicos tocaram até o final do afundamento do Titanic. Ou seja, eles estão numa outra realidade que não é a realidade nacional, que é aquilo que o país precisa, que a sociedade precisa. Veja, nós estamos falando do imposto de renda, da questão da energia elétrica, projetos que estão parados no Congresso, que atende uma grande parte da sociedade. Isso está sendo relevado ao segundo plano. O que é lamentável, né, tudo isso. E outra coisa, Francisco, que a gente precisa observar, a Câmara e o Congresso, nesses últimos anos, ela vem sendo dirigida pela bancada do Norte e do Nordeste. Ou seja, o Norte e o Nordeste é o que menos contribui para o desenvolvimento do Brasil. Ou seja, os estados que produzem, isso nada de preconceito, de bairrismo, mas uma questão de política que está errada. Ou nós estamos claramente escolhendo mal os nossos líderes. Ou talvez a gente nem tenha mais líderes, né? Você veja, esse prefeito de São Paulo apareceu da onde? Era um vereador da bancada imobiliária, né, que defendia os interesses das empresas imobiliárias, virou prefeito de São Paulo e é candidato a governador. Quem é essa pessoa? Que história política tem esse indivíduo? E a sociedade vota, né? Isso que é. O próprio Tarcísio, quem é o Tarcísio? Tudo bem, foi um diretor, foi um ministro, né? Que veio do Exército, que tem lá suas características, sua capacidade, competência, como engenheiro, mas como político, ele só foi governador pelo Bolsonaro, né? Então, é uma coisa assim que a gente precisa pensar muito seriamente, a gente precisa falar muito seriamente com a sociedade para que ela crie, né, um critério de bom senso, racional, para poder escolher os nossos representantes. Ou seja, é um desastre. Nós somos mal representados e a gente não vê um horizonte promissor a respeito dessa mudança. Precisaríamos mudar o Código Eleitoral, ou seja, o processo eleitoral, ou seja, precisa ser feita alguma coisa para modernizar o sistema de representação no Brasil. A gente sabe que a consequência de tudo isso é resultado da internet. As pessoas são mal informadas, são direcionadas, e isso a gente tem que falar, a gente tem que discutir, porque isso não pode continuar. A gente assistir espetáculos dessa natureza. Agora, o outro lá, o filho do Bolsonaro, nos Estados Unidos, o partido modifica a liderança para ele poder não perder o salário dele. Mas o que é isso, gente? Imaginar que um brasileiro levanta às 4 horas da manhã, trabalha o dia inteiro para ganhar talvez 1,5, 2 salários mínimos, e um indivíduo desse lá nos Estados Unidos viver nas custas do pai,
que a gente não sabe de onde que é a origem desse dinheiro, ainda tem o desplante de ser vice-líder, ser líder da minoria, ou seja, exercendo o seu cargo de deputado à distância. Quer dizer, isso é um escárnio, é um deboche à sociedade, né? Então, é muito triste tudo isso. E ainda nessa linha de deboche à sociedade, professor, eu falava no começo do programa sobre o quanto as regras com a PEC da blindagem, elas não só, dentro daquilo que os defensores colocam, né, elas retomam as regras de acordo com a Constituição de 88, na verdade, a gente tem um acréscimo de uma prerrogativa muito preocupante, que é a retomada do voto secreto, da votação secreta dentro do Congresso a situações como essas. Ou seja, é a população não só vendo o parlamentar agindo para se proteger, trabalhando cada vez mais e de forma escancarada para eles, mas também a população não vai saber como esses deputados votam, não é? E essa é essa maior prerrogativa aí da alteração, da mudança da regra daquilo que foi até 2001 para essa possibilidade que vem com a PEC da blindagem. Eu não quero desrespeitar o regimento. Então eu pergunto ao senhor, eu posso fazer um discurso com a minha cara coberta aqui para o conjunto dos parlamentares desse plenário? É possível, presidente, que eu faça um discurso com a minha cara coberta enquanto falo? É contra o regimento eu fazer isso, presidente? Glauber, segundo a orientação aqui da equipe, isso é contra o regimento. Presidente, então eu pergunto, é contra o regimento subir à tribuna e fazer um discurso com a cara tapada, como deputado secreto? Mas não é contra o regimento, não é contra a Constituição, não é contra a legislação votar secretamente. Se um deputado cometeu um estupro, não é contra o regimento e contra a Constituição votar secretamente. Se um deputado foi pego em flagrante cometendo um homicídio, senhor presidente, não é contra o regimento que você tenha a necessidade de autorização do parlamento em relação àqueles casos de deputados que já estão respondendo ao orçamento secreto. Lembremos, eu não quero aqui pessoalizar, eu quero tratar do tema, eu quero tratar da discussão política, mas o fato é, tem 3 deputados federais do PL que estão respondendo no Supremo Tribunal Federal por conta de desvios relacionados ao orçamento secreto. E aí, professor, a gente teve apenas, se não me engano, só 2 partidos que de fato não votaram na proposta, né? O PSOL e o PDT. E a gente pergunta sobre a unidade dentro dos 3 cenários, né? A gente sempre acaba citando as divisões entre direita, esquerda e centrão no Brasil, e essa PEC tem muito da atuação, né, de ter nascido nas mãos do centrão, mas por outro lado a gente está vendo junto a ela um racha, principalmente porque cita a liderança das 2 casas, que pega a PEC da blindagem e principalmente a questão da anistia, que é uma divisão entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre já disse que a proposta da anistia que tem em suas mãos para votação no Senado é bem diferente daquilo que está sendo debatido na Câmara, né? A gente lembra que o presidente do Senado ele chegou até a afirmar que ele tem um texto pronto em alternativa a essa proposta defendida pela oposição na Câmara. E, é claro, a Câmara está principalmente focando a possibilidade de anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, condenado na semana passada. E essa proposta do Alcolumbre deve ser apresentada na próxima semana, professor. E ela traz, além de um Alcolumbre
cada vez mais rachado, cada vez mais distante do bolsonarismo, ou pelo menos tentando passar essa imagem, mas também o Alcolumbre cada vez mais distante de Hugo Mota. Essa divisão da forma de encarar os dois principais projetos no Congresso hoje, e principalmente da forma como estão próximos ou distantes do clã Bolsonaro, como que o senhor acha que isso pode impactar nos planos da direita e da direita extrema nos próximos meses? Bom, se a gente for analisar o panorama geral, assim, do que está acontecendo nesses últimos dias, a gente não tem nenhuma diretriz, né? Ou seja, me parece que o Tarcísio continua lutando pela anistia, estando lá em São Paulo, lá em Brasília, largando aqui o governo de São Paulo para se dedicar a essa atividade política em Brasília, porque ele, de uma certa forma, ele quer a bênção do Bolsonaro. Por outro lado, a gente sabe que a família não quer. Por outro lado, como que esses candidatos, protestos candidatos, Caiado, Ratinho, Zema, né, o próprio Eduardo Leite, se posicionam diante desses assuntos de anistia, de blindagem? Eles não falam nada, eles se omitem. Então, eu tenho a noção clara de que a gente não tem mais líderes nem liderados. A gente está vivendo uma situação de salve-se quem puder. Ou seja, porque veja, nem o próprio governo, o próprio PT votou a favor da blindagem. Se eu não me engano, acho que 18% dos deputados do PT votaram a favor, né? Apesar da posição do PT de ter se colocado contra a blindagem, professor, eu achei muito interessante acompanhando a imprensa de Brasília sobre isso, há um posicionamento de que para o PT, a passagem da proposta da blindagem, desde que ela não esteja colado à imagem do Partido dos Trabalhadores, não seria um mau negócio, sendo que nos bastidores para o PT é importante mesmo barrar a anistia. Deixa eu te contar, o presidente da República não se mete numa coisa do Congresso Nacional. Se os partidos políticos entenderem que é preciso dar anistia e vão votar anistia, é um problema do Congresso. Mas isso volta para o senhor sancionar ou não? O senhor vai vetar ou não? Não, se for PEC, não precisa sancionar. Sabe? Se for PEC, ou seja, se for uma lei que for aprovada e os partidos estiverem de acordo, o presidente da República, sabe, se viesse para me vetar, pode ficar certo que eu vetaria. Pode ficar certo que eu vetaria. Você vê também, né, o outro aspecto, né? Você tem ministros no governo que são da oposição, né, que ficam numa situação que, como é que pode, se o próprio partido é contra o governo e ele está dentro do próprio governo? Então é isso, ou seja, o Brasil virou uma salada, uma geleia, você não sabe mais nada. Então eu acho que cada um está se defendendo, ou seja, eles estão procurando de uma certa forma, porque todos, de uma forma direta ou indireta, eles têm problema com a justiça. Porque, na verdade, a facilidade para tomar o dinheiro do governo e para usar essas verbas é uma coisa espantosa. Ou seja, tira do sério até o mais equilibrado. Porque é tanto dinheiro que eles têm que usar esse dinheiro. Então, começamos por aí, né? De 5 bilhões para 50 bilhões. Ora, isso é um absurdo. Porque como que você vai aplicar esse dinheiro, né, em algumas cidades do interior que precisam de muito mais do que isso ou precisam muito menos do que isso? Então, não tem critério. Ou seja, é uma coisa assim, é um cala-boca. Claro, toma o dinheiro e não me aborrece. É mais ou menos isso. Então, ou vota a favor de mim, vota a favor das minhas propostas. Ou seja, é uma coisa que não tem mais sentido a política no Brasil. Virou um negócio, virou uma corporação. Não é uma corporação criminosa, mas tem componentes criminosos. Qual garantia que a sociedade tem
que nós temos que essas pessoas estão disponíveis para resolver os problemas do Brasil. Eles estão simplesmente resolvendo a questão deles, né? Então, essa questão do Bolsonaro, de quem ele vai apoiar, quem ele não vai apoiar, e a própria direita, que é tanto poder, ela também não é unida. Ela está completamente perdida. E eu acho que ela não vai conseguir, de uma certa forma, se organizar até 26. Veja as pesquisas de intenção de votos. O Lula continua ganhando. Pois é. Talvez nem tanto pelos méritos dele, mas pela desorganização da direita. E ela não vai se organizar, porque ali os interesses são difusos, alguns claros e outros difusos. E com isso é muito difícil você criar, por exemplo, no Brasil, como foi feito na Espanha, depois da queda, né, do regime autoritário, que foi o Pacto de Moncloa, em que os partidos se uniram. No Brasil não existe clima para isso. Aliás, não existe nem base cultural de educação para você reunir deputados para tentar fazer um pacto para melhorar o Brasil. Um pacto em que todo mundo vai lutar pelos mesmos princípios e depois cada um toca a sua vida. Impossível criar isso no Brasil, diante do baixo nível das nossas representações. Muito bem, professor. Mais um Linha Política debatido, mais um tema debatido e mais um tema que não fica por aqui, né? Porque esse, com certeza, a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre essas duas polêmicas, a PEC da blindagem e também a questão da anistia. São novelas que vão por aí, enquanto isso o Brasil aí está sofrendo com as agruras do dia a dia. A população, eu até costumo utilizar o termo, o eleitor civil, né? Aquele que está pensando no que vai comer no final da noite, o que vai colocar na mesa para a família poder comer, como é que vai fazer para pagar os seus boletos. Esse está com outras preocupações, esse não quer saber do Senado, mas o problema é do Senado, da Câmara, mas o problema é que o Congresso também não quer saber do brasileiro de verdade, né? Professor, muito obrigado, viu, por mais um bate-papo sempre importante, e na semana que vem a gente volta, né? Um abraço para você, Francisco, e para encerrar eu me lembro da frase da ministra, né, no voto do Bolsonaro, um Brasil que me dói. Pois é. É isso aí. Essa foi a edição número 68 do Linha Política. No programa de hoje, você ouviu áudios do UOL, Câmara dos Deputados e da BBC Brasil. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários, professor Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Gabriela Oliveira, design de Edos Henrique.